Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um espaço que nestes 26 anos da ADECO tem contribuído para informar, formar e empoderar todos os nossos telespectadores. Estamos focados na defesa e promoção dos seus direitos, consumidor, e é por isso que lutamos todos os dias para a melhoria dos produtos e serviços com a finalidade de ser o consumidor o verdadeiro centro do mercado cabo-verdiano. Então fique na nossa companhia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas. Na rúbrica É de Boa Conta, saiba como fazer a leitura correta do contador de eletricidade. Em informação jurídica, informa sobre a lei da Autoridade de Concorrência. Em ADECO Responde, saiba se é proibido fotografar produtos em uma loja. É de Boa Conta é uma rúbrica apresentada pelo engenheiro Marco Cruz, que a cada episódio vai nos falar de temas relacionados com o consumo de água, eletricidade, gás, eficiência energética, entre outros. Neste episódio, saiba como fazer a leitura correta do contador da eletricidade, uma questão que afeta diretamente o bolso e, por isso, é de boa conta. A eletricidade constitui um dos principais custos mensais do orçamento familiar. O contador de eletricidade é um instrumento central na medição do consumo e faturação pela empresa de eletricidade deste bem essencial. No entanto, saber como é feito a leitura e o registro do consumo pelo consumidor pode ser muito útil no controle do seu gasto com eletricidade. Neste primeiro episódio de Boa Conta, iremos entender como se faz a leitura e medição do consumo de eletricidade no contador. O contador é um instrumento que registra a eletricidade que vai sendo consumida numa casa e situa-se na entrada da instalação elétrica da residência. Para a medição, dispõe de um mecanismo que faz a contagem de eletricidade consumida e o apresenta numa forma numérica, seguida de uma unidade de medida, o kWh. Portanto, todo contador de eletricidade tem um número que vai crescendo à medida que consumimos eletricidade. O contador do exemplo apresenta um valor de contagem de 12.345 kWh. Note que no momento do registro não se consideram os números decimais ou depois da vírgula ou ponto. Neste caso, o número 6 e 7 são desprezados. Neste outro contador, a leitura é de 54.005 kWh. Novamente, não se considera o último número assinalado a vermelho para o registro. Algumas observações. Alguns contadores, principalmente os digitais, podem apresentar vários valores, mas só um é que realmente importa. Como saber qual o certo para a leitura nestes casos? Simples. Pegue a sua última fatura de eletricidade e veja o número que aparece no retângulo onde diz leitura kWh. No caso desta fatura, o número apresentado é 43.074 kWh. Então, o contador deverá estar marcando um número próximo, mas maior que este, por exemplo, 43.150 ou um pouco maior. Não fazer-se conta. Imagine que a primeira leitura seja de 3.010. No dia seguinte, fará uma segunda leitura que seja de 3.016. A diferença será de 6 kWh. Ou seja, em 24 horas foi consumido 6 kWh. Se considerarmos que a tarifa é de 39 escudos, então multiplicamos o consumo pela tarifa. Boa conta de ficar 6 vezes 39 igual a 234 escudos gastos em 24 horas. A Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, vai realizar este ano eleições para os órgãos sociais, pelo que informa aos associados e às associadas com as cotas regularizadas que as inscrições de candidatos, candidatas ou de listas candidatas ao próximo mandato estão abertas. A ADECO convida todos os associados e associadas interessados em dar o seu contributo ativo à causa da defesa dos consumidores de Cabo Verde a consultar os estatutos e a proceder com a entrega das suas candidaturas
presencialmente na sede da Associação em São Vicente, no horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas, ou através do e-mail informacãoadeco@gmail.com. É importante a participação de todos os associados e associadas na escolha dos próximos representantes que serão a voz dos consumidores cabo-verdianos. A Lei da Autoridade de Concorrência tem por missão assegurar a aplicação das regras de concorrência no respeito pelo princípio da economia de mercado e de livre concorrência, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados, a repartição eficaz dos recursos e os interesses dos consumidores nos termos previstos na lei e nos seus estatutos. Saiba mais sobre esta lei em informação jurídica com a advogada Lídia Picoteiro. A fim de promover a concorrência leal entre os operadores no mercado e combater práticas anticoncorrenciais como as práticas concertadas, o abuso de posição dominante ou de dependência econômica no interesse dos consumidores, existe em Cabo Verde desde 2003 no quadro legislativo e regulamentar. Por um lado, as regras de concorrência foram estabelecidas já em 2003 e, por outro, foram criados órgãos de proteção de concorrência. Além disso, celebramos o segundo aniversário da criação da Autoridade de Concorrência de Cabo Verde nos termos do Decreto-Lei número 21/2022, de 10 de junho de 2022. A Autoridade da Concorrência de Cabo Verde, ADC, é a entidade reguladora das práticas anticoncorrenciais a nível nacional em substituição do Conselho da Concorrência. É uma pessoa coletiva de direito público com natureza de entidade administrativa independente, usando de independência orgânica, funcional e técnica, com sede na cidade de Praia. A ADC tem por missão assegurar a aplicação das regras de promoção e defesa da concorrência nos setores privados, público, cooperativo e social, no respeito pelo princípio da economia de mercado e de livre concorrência, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados, a afetação dos recursos e os interesses dos consumidores nos termos previstos na lei e respectivos estatutos. Compete também a ADC, na sua área de atuação, a adequada promoção e defesa dos serviços de interesse geral e da proteção dos direitos e interesses dos consumidores, designadamente prestando-lhes informação, orientação e apoio, cooperando com todas as associações de consumidores. A ADC é dotada de amplos poderes de regulamentação, de supervisão e sancionatórios aplicáveis às empresas públicas e privadas em todos os setores do comércio, indústria e serviços. Em particular, cabe à ADC investigar e decidir processos sancionatórios em matéria de práticas restritivas da concorrência, bem como aprovar ou proibir as operações de concentração de empresas que sejam sujeitas à notificação prévia em Cabo Verde. Quando falamos de práticas anticoncorrenciais, estamos a falar de atos praticados por pessoas singulares ou coletivas que têm por efeito impedir, falsear ou restringir a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional. Tomemos o exemplo do abuso de posição dominante. É a situação em qual uma empresa que detém mais de 30% do mercado atua de uma certa forma, abusando da sua posição e impede, assim, o livre jogo da concorrência leal. Efetivamente, a concorrência leal revela uma importância para o desenvolvimento econômico do país. Hoje, a ADC é plenamente operacional para sancionar este tipo de prática anticoncorrencial. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta Mitos e Verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social
que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se e celebre connosco os 24 anos da ADECO, porque consumidores somos todos nós. Um consumidor foi a uma loja comprar um produto e decidiu fotografá-lo para comparar o seu preço com a da outra loja. Contudo, foi impedido. Saiba se é uma prática legal. Em ADECO responde com a jurista Janiles Oliveira. Em Cabo Verde, não temos uma lei que regula ou determina que é proibido fotografar um produto em uma loja para compará-lo com produtos em outra loja. Podemos levar em consideração os seguintes aspectos. O direito à informação. O direito à informação é um direito básico do consumidor e visa assegurar uma escolha consciente, permitindo que as suas expectativas em relação ao produto ou ao serviço sejam de fato atingidas. E por isso mesmo o consumidor tem direito a receber informação geral e particular sobre todos os bens, serviços e direitos oferecidos no mercado pelo fornecedor para consumo ou aquisição. De modo geral, os preços dos produtos são informações públicas dentro da loja e são destinados a serem vistos pelos consumidores. Não há uma proibição explícita na legislação cabo-verdiana que impeça os consumidores de tirar fotos dessas informações. Propriedade privada. As lojas, como propriedades privadas, têm o direito de estabelecer as suas próprias regras sobre a fotografia dentro dos seus estabelecimentos. Algumas lojas podem permitir ou proibir a fotografia por razões de segurança, concorrência ou outras políticas internas. A obrigação do fornecedor é disponibilizar o preço de forma visível e clara, mas não tem obrigatoriedade de permitir que o consumidor faça imagens. Se tiver dúvidas ou se deparar com sinais indicando a proibição de fotografar, é recomendável pedir permissão à gerência da loja antes de tirar fotos. Respeitar as políticas da loja, desde que não viole os direitos do consumidor, é importante para manter um ambiente de compra harmonioso. A ADECO responde e, em caso de dúvidas, esclarecimentos ou reclamação, contacte a ADECO. A base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Já estamos na reta final de mais uma emissão do programa, mas não da nossa luta pela defesa dos seus direitos consumidor. E para nos ajudar, assista ao nosso programa, faça a sua reclamação ou associe-se com uma cota de apenas 100 escudos mensais. Como sempre, a ADECO está disponível através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter e YouTube. Leia a nossa coluna no Jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana em defesa do consumidor.